Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Esperar um pouquinho. Sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar enquanto a Regina não chega. Eu sou a Júlia, presidente da Liga Interprofissional de Genética e Genômica na Saúde Humana, aqui da USP de Ribeirão Preto. E hoje é o Dia Mundial da Conscientização das Doenças Raras e das Pessoas Portadoras. E a gente vai estar recebendo a Regina Próspero. Oi, boa tarde. A gente vai estar recebendo a Regina Próspero, que é cofundadora do Instituto. Oi, Regina. Boa tarde. A gente vai estar recebendo a Regina Próspero, que é cofundadora do Instituto Vidas Raras, mãe de 3 meninos, 2 deles portadores de mucopolissacaridose, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a luta das pessoas com mucopolissacaridose e de suas famílias. Eu vou chamar ela aqui. Oi, Regina, boa tarde. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo em ordem, Tudo graças a Deus. bem. É um Tô prazer. arrumando aqui o trocinho, porque eu Tá só consigo ótimo. arrumar depois que abre, né? Nossa, que holofote. Nem sei se precisa desse negócio. Se vocês estiverem me vendo bem assim, eu vou ficar Tá, assim, porque tá senão, ótimo. nossa, Tá senão a ótimo, luz Ainara. queima. Ah, então tá Oi, bom. gente, boa tarde. A gente tá numa live agora com a Regina Próspero. A gente vai conversar um pouquinho sobre a luta das pessoas com mucopolissacaridose e suas famílias. E é um prazer ter todos vocês aqui. A Regina, muito obrigada pelo convite. A Milena acabou de entrar. Vamos começar então. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Bem também, graças a Deus. Obrigada, viu? Gostaria... Obrigada Imagina. por ter me chamado num dia tão especial como esse, né? 28 de fevereiro, o Dia Internacional das Doenças Raras. Eu não sei se vocês conseguiram participar, mas teve até uma bênção do Papa, o Ângelus, que ele faz todos os domingos ao meio-dia, e hoje ele falou sobre os doentes raros. Que incrível. Eu não pude acompanhar. Mas que bom, é um momento muito especial para a gente aqui também da Liga. E tê-la conosco vai ser muito gratificante. Eu vou Obrigada. começar pedindo para a senhora contar um pouco da sua história, o que te motivou a criar o Instituto Vidas Raras, né? Qual foi a sua maior inspiração para criar esse projeto? Bom, eu tive 3 filhos, 2 deles com mucopolissacaridose. E 32 anos atrás, vocês imaginam como não devia ser fácil, né? Toda a busca pela informação, pelo tratamento, por acompanhamento e diversos. O Niltinho, que é o mais velho, né, que teria 32 anos hoje, ele iniciou a investigação de diagnóstico aí, na USP de Ribeirão. Até se vocês procurarem, vocês vão achar o prontuário dele aí. E eu levei ele para aí, porque eu morava em Itápolis, e ele teve essa hipótese diagnóstica através de um raio-x de coluna feito, feito aos 5 meses de idade. Bom, dos 5 meses, eu só consegui chegar no HC de Ribeirão com 6 meses, já peguei água. Eu tô com uma tossinha alérgica e conforme eu vou falando, às vezes vai acontecer, Ah, viu? que tranquilo. Então, e aí o Niltinho chegou no HC de Ribeirão para essa investigação quando ele tinha 6 meses. E naquela época, né, era tudo muito complicado. Eu falo que hoje muitas coisas mudaram, graças a Deus, inclusive a maneira como se dá notícia para a família, porque quando aconteceu comigo, eu estava sozinha com o bebê e foi assim, foi um choque, né, porque
Eles me passaram que o Niltinho não ia andar, não ia falar, ia ter deficiência visual, auditiva, que ele ia ter retardo mental e que ele morreria até os 5 anos. Foi assim que eu recebi a hipótese do diagnóstico de mucopolissacaridose. E que não era mais para eu engravidar, porque todas as vezes que eu engravidasse, eu teria 25% de chance de ter filhos com o mesmo problema, uma vez que a mucopolissacaridose é autossômica recessiva. Bom, eu vim para casa, né, a cabeça borbulhando, né, porque é muita informação para um dia só, e eu fiquei o dia inteiro no HC de Ribeirão, entre consultas, exames, marcação de consultas para todas as especialidades que ele teria que passar. Cheguei em casa, contei para o Newton, nessa época eu morava em Itápolis também, mas era muito difícil de acreditar, né? Porque o menino ele interagia tão bem, ele era uma criança tão esperta. Então é difícil quando você recebe esse diagnóstico, quando a criança ela é tão ativa, né? Mas enfim, uns dias depois eu comecei a enjoar e eu percebi que estava grávida do Dudu, o segundo filho, que foi confirmada através de um ultrassom aqui em Itápolis. E depois, em agosto, quando o Niltinho voltou para uma consulta em Ribeirão, eu comentei que eu estava grávida dele e o médico sugeriu, então, que eu interrompesse a gravidez, porque era muito perigoso que eu tivesse um segundo filho com a mesma doença. Mas eu não aceitei, levei a gravidez até o final. O Dudu nasceu e nasceu bem. Das 3 gravidezes que eu tive, ele foi a melhor gravidez. Mas depois, quando ele tinha 2 anos e meio, nós ficamos sabendo que ele também era paciente, portador de mucopolissacaridose. O que pegou muito na elucidação do diagnóstico dos meus 2 filhos era que eles não conseguiam chegar ao tipo. Porque para alguns tipos de mucopolissacaridose, os meus filhos já estavam num estágio muito avançado. Para outros tipos de mucopolissacaridose, eles estavam num estágio retardado. Ou seja, eles não se encaixavam, né? E um dos médicos, dos médicos que a médica tinha, e nesse momento eu já estava fazendo o acompanhamento deles no HC de São Paulo, no Instituto da Criança, era que fosse o tipo 2, o Hunter, que acomete só meninos, né? Então, até eles me perguntaram se eu tinha intenção de engravidar de novo, porque daí eu poderia pensar numa concepção in vitro. Uhum. Mas eu não tinha intenção nenhuma de engravidar e também fui tocando. Até que em 94, Porto Alegre reservou uma parte do material e mandou para Londres. E aí, lá em Londres, depois de uns 4, 5 meses, eles mandaram o diagnóstico definitivo, que era uma mucopolissacaridose de tipo 6. E aí, a doutora Sofia, que na época trabalhava com a doutora Chong no HC, esses dias eu tenho falado muito, tá? Imagina, tá tranquilo. E aí a doutora Sofia falou para nós que eles tinham o tipo 6 e que de todos os tipos era menos ruim e que eles poderiam chegar até 20 anos. Uhum. Considerando que eles tinham só até 5 anos de vida, quando você recebe a notícia de que eles vão ter 20 anos de vida, no máximo 20 anos de vida, já tá bom, né? A gente já agradece. Mas aí, 7 meses depois, o Niltinho foi a óbito com uma parada cardiorrespiratória. Isso foi em maio de 95. No mesmo momento, o Dudu já começou a declinar. Ele começou a declinar. Ele começou a ter os sinais mais evidentes da doença, ele começou a ficar surdo e começou a ficar cego. Mas, por fim, ele tinha uma vontade muito grande de viver, sabe? Então, todas as vezes que a gente levava ele para o hospital, lá no HC de São Paulo, a gente não sabia se ia trazê-lo de volta, mas ele era assim, ele podia estar caído no dia seguinte ele já estava bem melhor. E isso foi indo. E nesse tempo todo, né, entre os 5 anos que o Dudu perdeu o irmão até os 8 anos, eu engravidei de novo.
do meu filho mais novo, o Leonardo, que hoje está com 22 anos, não tem a doença. Também nós tivemos a sugestão de interrupção de gravidez, mas eu também não admiti. E aí o Léo nasceu e nasceu bem, mas a gente não sabia se ele tinha ou não a doença. O que depois só foi confirmado que ele não tinha quando ele já tinha 1 ano e pouco. Porque eu fui levar o Dudu numa consulta e o Léo foi junto. E a médica olhou para ele e falou: mãe, fica tranquila, viu? Ele não tem a doença. Mas o Dudu já estava declinando muito, sabe? E aí, em 2001, nasceu a Associação de Mucopolissacaridose em São Paulo, da qual eu sou cofundadora. E aí, nesse momento, quase que tudo muito junto, nós ficamos sabendo também que estava sendo fabricado alguns medicamentos nos Estados Unidos em forma de teste, pesquisa. E aí nós começamos a lutar enquanto familiar, enquanto associação, juntamente com o HC de Porto Alegre, para que as pesquisas também viessem para o Brasil. Naquela época, somente outros centros no mundo eram escolhidos para isso. Geralmente era Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, acho que Canadá. Mas o Brasil, os países aqui da América Latina e de outros países também mais pobres, não recebiam. Mas aí dessa vez aconteceu. E aí as pesquisas vieram para nós e nós conseguimos então colocar em torno de, para a mucopolissacaridose, ao todo começaram 28 pacientes e foram, no final de toda a triagem, só ficaram 8. E o Dudu ficou entre esses 8. E o Dudu teve uma melhora assim, muito, muito significativa. Não só o Dudu, como os 4 pacientes que foram colocados nesse estudo, que foi randomizado, duplo cego. Então, a gente não sabia quem estava com placebo e quem estava com medicamento. Sabe, o remédio foi tão bom, ele se mostrou tão eficiente, que com 2 meses de pesquisa, nós já sabíamos, pela melhora das pessoas, dos meninos, a gente já sabia quem estava com remédio e quem estava com placebo. O que foi confirmado depois, quando a pesquisa abriu para todo mundo, né, para saber quem estava com placebo e quem estava com remédio. O Dudu foi agraciado nessa pesquisa. Se ele não tivesse entrado e se ele não tivesse conseguido o remédio, provavelmente ele não estaria aqui, porque ele já estava no estágio muito avançado da doença, ele já estava sofrendo muito. E assim, as probabilidades dele conseguir passar por essa etapa sem o remédio era muito difícil. Mas, por fim, ele melhorou tanto, sabe? Ele e os outros meninos, não só os que pegaram o remédio, mas também os outros que, depois da 25ª semana, conseguiram o tratamento, que hoje todos, vai fazer 18 anos que a pesquisa começou, e todos eles estão bem. Que bom. Todos tiveram uma evolução muito grande. Aí vem aquela história, né? Tá, mas a gente vai fazer o que agora? A pesquisa vai acabar? Será que o governo vai nos ajudar? O governo mal sabia o que era doença rara. Acho que nem sabia o que era doença rara. E foi aí que nós tivemos que começar, então, a trabalhar na construção de políticas públicas para doenças raras. Uhum. E como que foi esse período para a senhora ter uma gravidez atípica, ser mãe de uma criança com uma doença rara? A senhora encontrou apoios de outras mães, de outras pessoas nesse momento? Não. Naquela época, nós não tínhamos ninguém que a gente pudesse trocar experiência. As redes sociais não existiam, não tinha Google. Internet era a manivela, né? Então, não tinha com quem trocar, não tinha. Era assim, era rezar, era esperar que tudo desse certo, apoio familiar, apoio do companheiro, né? Que graças a Deus ele não me abandonou, mas não foi fácil, não. Nem na gravidez do Dudu, nem na gravidez do Léo. Apesar de que, sabe, eu já tinha um filho com problema para cuidar, então você não tem nem muito tempo para se lastimar ou para pensar. Mas é óbvio, né, que sempre dá aquele aperto no peito, com medo de que a coisa aconteça de novo e que a gente não dê conta das tarefas do dia a dia. Porque o dia a dia de uma mãe atípica
ele é muito, mas ele é muito mais intenso do que uma mãe que tenha 10 filhos. Um dia o Newton até falou assim, Rê, a sua mãe teve 6 filhos e ela não é assim como você que às vezes reclama, né? Aí minha mãe falou assim, olha, Newton, eu tive 6 filhos, mas eles não davam a metade do trabalho que os dois dão. Porque são trabalhos diferentes, sabe? A dedicação que você tem que ter com criança que traz alguma coisa especial é um cuidado muito, mas ele é muito mais intenso, porque você não pode cochilar. Porque se você cochilar, pode ser que naquele momento a criança morra. Eu tive mãe que perdeu o filho dormindo. Então, assim, você fica com aquilo na cabeça e você não descansa. Qualquer barulhinho diferente, você até apura o ouvido, porque qualquer barulho diferente, qualquer situação diferente, você já está sobre alerta, né? Então, a gente não consegue dormir direito. Você não consegue trabalhar direito. Então, você tem que ficar o dia inteiro em cima deles para ver se está tudo indo bem, se está com febre. Qualquer tossinha você já fica preocupado. Você já vai separar tudo para ver se está quentinho, se está com diarreia. É bem complicado. Só quem lida com esse dia a dia e que sabe como é atípica essa situação. A gente aqui na Liga já fez 2 lives, né, com 2 mães atípicas e elas relatam a mesma coisa, que é uma carga intensa de cuidados que você tem que ter, mas é gratificante, né, assim, Ah, elas não sim. falam que elas não queriam que os filhos delas fossem normais, porque o filho dela ela gosta do filho dela daquele jeito, como ele é. Se ele fosse normal, não tivesse aquela doença rara, não seria o filho dela. Eu achei isso muito, É muito, que a muito. gente é que a gente acostuma tanto com aquele dia a dia que muitas mães, quando o filho vai embora, elas ficam perdidas. Porque a dedicação é tão intensa que o mundo gira em torno daquilo, né? Você abdica de tanta coisa, você abdica, às vezes, de uma vida profissional, de sair, de se arrumar. Os cuidados são necessários. A escola, você leva para a escola, ele depende de você para estar lá no dia a dia, para ajudar a fazer a lição muito mais intensamente do que uma criança que não tem o problema. O Dudu, ele começou a perder a visão, ele estava na escola. Então, eu tinha que mostrar para ele, às vezes, até onde estava a linha do caderno. Então, assim, é uma criança que você tem que estar com cuidado redobrado. Se ele quiser ter uma vida mais próxima da normalidade, você tem que estar em cima para que isso aconteça, né? E eu prometi para mim mesma e para eles que eles teriam o máximo possível dentro da normalidade. Então, eles foram para a escola, eles brincavam dentro das condições dele, iam para o cinema, iam em festinha, mas assim, era um pouco difícil, porque você, de repente, você estava na festinha, eles começavam a ficar quentinhos porque começava a ter febre. Você tinha que tirar da festinha, ir para casa. Às vezes você estava pronto para ir na festinha e o tempo mudava. Aí você fala assim, mas eu vou sair de casa com eles assim, eles vão ficar doentes. Tinha que arrumar uma desculpa muito bem bolada para que eles não chorassem porque não ia mais sair, sabe? Então assim, é uma, é uma dedicação, 24 horas. Era 24 horas. Dormir, eles dormiam do meu lado. Porque se eu deixasse eles dormindo no quarto deles, eu não dormiria. Porque você fica vagando a noite inteira de um quarto para o outro, porque a respiração muda, às vezes eles chamam, não estão bem. Então eu optei por deixar eles dormir comigo. Então meu quarto tinha cama de casal e uma cama de solteiro. Como eles tinham praticamente a mesma idade, um dormia no pé da cama e um na cabeceira da cama. Entendeu? E assim eu conseguia cuidar dos dois, porque senão a gente não descansava. A gente tem uma pergunta aqui no chat da Mariana. Ela falou assim: Regina, nenhum profissional de saúde a acolheu quando recebeu o diagnóstico? Não, não, eu não tive esse acolhimento.
Eu falo que se naquela época que eu soube da doença do Niltinho, eu tivesse uma associação de pacientes para me acolher, eu teria sido, talvez, tivesse tido menos impacto do que foi na minha vida. Não tinha nada, gente, não tinha nada. Não tinha nem mesmo médico que soubesse exatamente o que era a doença. Para todos os lugares que eu ia, quando muito alguém sabia, eles falavam a mesma coisa. Eles falavam que não existia final sem sofrimento, que eles não iam aguentar muito tempo. Tinha médico que não queria nem consultar. Meu Deus. É. Então, assim, às vezes eu levava no médico, às vezes o médico mais perto, porque tudo era o HC de São Paulo, tudo era HC. Eu moro em Guarulhos, eu já morava em Guarulhos nessa época. Nós viemos para cá atrás de um centro melhor para a saúde deles. E eu levava no médico, às vezes por aqui, pelo convênio, o médico falava assim para mim: olha, mãe, eu sinto muito em te dizer, mas eu não vou poder cuidar do seu filho. Eu não entendo dessa doença. Eu não sei nem onde procurar para saber dessa doença. Então, não adianta você procurar médicos que não sejam especialistas, porque eles podem até dar algum diagnóstico errado. Então, mesmo que seja difícil, é melhor você continuar no HC. E aí, né, às vezes eu ia no HC 3 vezes na semana, tá, com os dois. Às vezes eu colocava os dois no carro, vomitando, com febre. Às vezes eu parava no meio do caminho, ligava para o meu marido de orelhão, né, porque não tinha os recursos que a gente tem hoje. Ligava de orelhão e falava para ele, olha, ligava para o serviço dele, né? Ligava para ele e falava assim, olha, me encontra no HC porque eu não estou dando conta. Eles não estão bonzinhos. E assim, eu não dava conta de ficar com dois, né? Na consulta com dois. Então, às vezes ele largava o serviço dele, ele ia me acompanhar. Quando eu dava, minhas irmãs vinham ficar comigo em São Paulo, uma ou outra, para me ajudar a levar os meninos no médico, porque eram dois. E não era fácil, sabe? Às vezes tinha que ficar com um na inalação, uma tinha que ficar com o outro na inalação. Então, foi um pouquinho difícil, mas superamos, né? Superamos. A gente tem outra pergunta aqui. Ah, é da professora Milena. Ela falou que vocês se graduaram juntos na faculdade, para você falar um Sim. pouquinho sobre Ai, isso. Ai, doutora, faz tempo que a gente não se vê e não se fala, né? E faz tempo até que eu não vejo ela nas redes sociais. A gente precisa se encontrar mais. É, desculpa, eu até perdi. O que foi que ela perguntou? Ah, que a gente se formou junto. Foi, foi. O Dudu melhorou bastante, né? Com o medicamento, a vida dele mudou completamente. E aí, chegou, quando ele tinha 17 anos, ele já estava para prestar vestibular e ele não sabia o que ele queria fazer. Observação, tá? A audição voltou com o medicamento, ele melhorou da parte cardiorrespiratória, ele, a compressão medular dele estagnou, ou seja, ele continua andando até hoje, com um pouco de dificuldade, mas ele anda, mas a visão não voltou. E aí ele prestou vestibular para fazer direito, que foi o que ele decidiu então, mas a faculdade ela não se sentiu, ela não se sentiu preparada para receber o Dudu sozinho. E aí a faculdade falou assim para mim, olha mãe, alguém vai ter que acompanhar. Ou o pai, ou a mãe, ou alguém vai ter que acompanhar. E aí eu falei, bom, vai ter que ser eu, porque a mãe turista sou eu, o Newton precisa sustentar a casa, né? E aí eu prestei vestibular também, passei, e nós fizemos a faculdade juntos. A revelia dele, tá? Porque ele não queria de jeito nenhum que eu fizesse faculdade com ele. Ele falava que eu ia queimar o filme dele e que na faculdade eu era colega, que eu não era mãe. E aí, dali foi, né? Assim, mas eu vou falar que foi muito bom, tá? Foi muito bom. Eu falo que foi uma bênção que ele me trouxe. Conheci pessoas maravilhosas nesse meio também. Colegas que são amigos até hoje na faculdade. E era engraçado porque todo mundo cuidava, sabe? Quando eu não ia mais... Eu tinha dia que eu não podia ir para a faculdade, que eu já estava num trabalho intenso com a associação de pacientes. Então, tinha dia que eu tinha que ir para Brasília, não podia ir na faculdade. Sempre tinha carona para ele. Um vinha buscar, outro ia levar. Às vezes saía até discussão. Por que você levou e por que você chamou ele e não me chamou?
E um dia foi muito engraçado, né? Porque veio um colega e falou assim, Du, vamos na padaria tomar um lanche, na hora do intervalo. Eu falava que era a hora do recreio. E aí o Dudu falou assim, não, eu não vou não, eu tô muito cansado, tô com dor, eu prefiro ficar aqui quietinho na sala. Ah, não, você vai. Você vai porque o fulano lá já buscou o carro para entrar aqui dentro, o carro vai vir aqui na porta da sala, e porque tinha isso também, tá? O Dudu tinha uma vaga dentro da faculdade para pôr o carro para ele andar menos. Então, quando era para o Dudu, o pessoal deixava ele, algum colega entrar com o carro para buscá-lo, para trazê-lo. E aí o Dudu, não, eu não vou não, eu não vou não. O colega pegou ele, pôs aqui, tá? Quando joga assim para trás, e ele falava assim, mãe, me ajuda, mãe. Mãe, olha o que ele tá fazendo comigo. Eu falei, mãe, não, aqui eu sou colega de faculdade. E aí ele foi na padaria, depois voltou, brigou comigo. Ô mãe, você não pode deixar eles fazerem isso comigo. Eu falei assim, mas aqui eu não sou mãe, aqui eu sou coleguinha. E é assim, sabe? Mas foi muito bom, muito bom. É uma experiência incrível a gente poder estudar com um filho, porque a gente não tem noção, enquanto mãe, da capacidade intelectual que os filhos da gente têm. Porque a gente só vê aquilo que a gente tem dentro de casa, né? Então, ver um filho decolar é muito gratificante, muito mesmo. Eu li em uma das entrevistas da senhora que a senhora queria fazer medicina, né? E Queria. aí foi pro direito para acompanhar o Dudu. Como que foi para a senhora assim desistir desse sonho em prol de acompanhar o seu filho? Não, na verdade, eu queria fazer faculdade de medicina desde que eu era pequena. Eu sempre falava que eu ia ser médica. Então, é aquela projeção que a gente tem da vida para o futuro, né? Só que aí eu terminei o colegial com 17 anos, prestei vestibular para medicina na USP, foi até aí em Ribeirão que eu prestei, e prestei também na Unesp. Naquela época era o que a gente tinha, né? E eu não podia pagar a faculdade. Então, eu quase passei na USP. Eu não fui para a segunda fase por um ponto. Tá? Foi a minha tristeza, porque naquela época eu fiz a quantidade de ponto que precisava, mas a nota de corte tinha subido 2 pontos. E por um ponto eu não ultrapassei a nota de corte. Não fui para a segunda fase. E na Unesp eu não passei. E aí eu fiquei um ano sem estudar, mas assim, aquilo estava me frustrando, sabe? Aí como eu não tinha dinheiro para pagar medicina, também não tinha dinheiro para pagar cursinho, eu comecei a trabalhar, já estava trabalhando, aí eu comecei a trabalhar o dia todo e fui fazer instrumentação cirúrgica, porque pelo menos eu estaria dentro de um hospital, né? Aí nesse tempo eu casei, quando eu terminei o curso eu casei, fui para São Paulo, distribuí currículo, mas eu acabei que entrei primeiro no Banco Itaú. E eu gostei do trabalho do Banco Itaú. Foi um trabalho que me completou. Esqueci um pouquinho daquilo que eu não podia fazer, né? Não achei até que não fui chamada para instrumentar. Estava no Banco Itaú bem, já estava para ser promovida e engravidei do Nilton. Aí, bom, o Niltinho nasceu, ele já veio com um monte de probleminhas. Acabou que eu tive que largar tudo para cuidar dos meninos. Em seguida, eu já engravidei do Dudu, já veio outro bebê. Então, quem é que ia contratar uma mãe com 2 crianças e ainda mais com problema? Ninguém, né? Acabou que eu saí totalmente do mercado de trabalho. E assim foi por bom tempo, até 2008, quando eu passei para a presidência Não, eu passei para a presidência do Instituto Vidas Aras no final de 2008. Eu já estava indo para o segundo ano de Direito. Mas eu não vou mentir para vocês, eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa molecada? Só tinha criança lá, e alguns mais velhos que eu, né? Mas assim, as pessoas que estavam lá, que eram mais velhos que eu, ou que tinham uma faixa etária maior do que o natural, que era 17, 18 anos, eles já trabalhavam, então eles estavam lá para completar a carreira. Já trabalhavam em fórum, já trabalhavam em escritório de advocacia. Eu não, eu estava fora da faculdade, da escola, já fazia 23 anos. Fora da escola e fora do mercado de trabalho. Então eu ficava assim, sabe? Só olhando, vendo
o geralzão, 100 alunos numa sala. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Mas no fim foi bom, porque tinha uma molecada muito boa, sabe? Tinha uma molecada muito inteligente e a gente acaba aprendendo muito. Eu não saía na hora do intervalo, eu ficava direto na sala, eu não curtia isso. E aí muitas vezes as meninas da idade do Dudu ficavam comigo e a gente ficava o intervalo inteirinho conversando, sabe? Sobre matéria, sobre vida, sobre namorado. Olha, foi muito bom. Foi uma Foi uma experiência coisa, boa. foi uma experiência única, única, muito bom. A Mira está comigo até hoje. A Mira, eu conheci ela na faculdade. No fim, eu trouxe ela para trabalhar comigo no instituto. E vocês devem conhecê-la porque ela tá sempre envolvida nas todas as situações de doenças raras. E tá aqui comigo. E muitos colegas, a gente traz ainda muito próximo. Eu e Dudu fomos padrinhos de casamento de colegas da faculdade. Eles têm um grupinho, a gente está sempre conversando e olha, vai fazer o quê? O ano que vem vai fazer 10 anos que a faculdade terminou. Mas ainda é um grupo muito, muito bom, sabe? Muito gostoso. E o Dudu tá trabalhando. O Dudu, ele ficou muito frustrado com o direito, porque na primeira vez que ele foi prestar a OAB, ele estava muito preparado. Mas a OAB não estava preparada para dar uma prova para um deficiente visual. E ele se sentiu muito discriminado, ele baqueou bastante. E aí nós descobrimos que 95% dos cegos que fazem direito e vão fazer a OAB, eles desistem. Eles não dão continuidade. Porque a humilhação que eles dizem passar é muito intensa. E eles acabam desistindo. E aí o Dudu ficou 2 anos parado, mas aquilo eu percebi que assim, ele estava prestando concurso, se inscrevia para um concurso, chegava na hora, não tinham dado ledor, ou não tinham dado algum outro aparato que ele pedia para prestar o concurso, ou seja, ele não podia prestar o concurso. Até que ele veio para Itápolis, ele decidiu que ele ia morar em Itápolis, e ele ia fazer uma outra faculdade, e que ele ia brigar por uma vaga para deficiente, porque ele tinha detectado que Itápolis tinha bastante vaga para deficiente, ele nascido aqui. E aí ele fez isso. Ele prestou vestibular para administração de empresas, começou a fazer o curso de administração aqui, começou a prestar, né, as provas para poder pegar o estágio e pegou. E aí ele foi trabalhar para a prefeitura, depois de muita briga, porque a vaga dele estava aberta e não chamavam ele. E aí ele foi chamado, um pouco assim na briga, e ficou com estágio na Secretaria de Educação de Itápolis. Um pouco depois abriu concurso para a Secretaria de Educação. Ele prestou e passou em primeiro lugar. Entre mil munícipes, concorrentes, ele passou em primeiro lugar como deficiente e passou em 26º na colocação geral. Eram 28 vagas, então de qualquer forma ele ia entrar. Aí veio as eleições para prefeito, isso foi em 2016, e ele acabou que teve que esperar virar o ano para poder ser efetivado. E foi efetivado, e hoje ele é um funcionário concursado da Prefeitura Municipal de Itápolis, na parte de educação. Nossa, mas é uma tristeza. Perdão, cortar a senhora. Pode continuar, pode continuar. E aí agora ele está brigando para plano de carreira. Eu acho que ele vai tentar dar uma modificada nos planos de carreira daqui de Itápolis, porque ele não se conforma de como ficou o plano de carreira tão estagnado. E é o que eu ia falar, que até a professora Milena comentou, que situação da OAB é uma tristeza mesmo, essa situação, né? Ser uma prova... Nossa, na época, os nossos professores ficaram muito revoltados, queriam entrar com uma ação contra o exame da ordem. E no fim eu fiz fiz uma nota de protesto, mandei um requerimento para Brasília, como mãe, como colega, falando da situação em que a OAB coloca aqueles que estão indo para concurso,
E no fim veio uma resposta, depois acho que de 2 meses, uma resposta padrão. Meus professores queriam entrar com ação contra, mas o Dudu falou assim, por mim não, eu não quero mais. Aquilo para mim foi uma decepção, porque quem deveria me proteger me condenou sem piedade. E aí ele foi fazer a administração, que também não é fácil para quem não enxerga, né? Mas tá bem, né? Ele é muito plácido, né? O Dudu é muito, é aquela pessoa que briga pelos direitos dele, mas ele é muito firmão também. Então, vamos ver. Eu gostaria muito que ele voltasse na intenção de prestar concurso para a OAB. Eu queria muito que ele tivesse a OAB. Mas agora vai depender dele, né? Sim. Uma pergunta que eu tenho para a senhora é se antes do nascimento do Niltinho e do Dudu, a senhora já tinha tido contato com alguém com alguma doença rara? Eu trabalhei com fisioterapia de 83 a 86, né? De 1983 até 1986. Foi a primeira clínica de fisioterapia que teve aqui em Itápolis, né? Então, a gente recebia bastante criança. Depois, eu fui lembrando, nós cuidamos, né, na clínica de um Duchenne, de uma Tay-Sachs, de uma Down muito severa, assim, um estágio bem severo. E nós tínhamos alguns outros que eram diferentes, mas naquela época a gente chamava de doença genética. A gente não chamava de raro. Mas eu só fui lembrar disso depois de um tempo, sabe? Agora, hoje a gente vê que Itápolis e essa região aqui onde nós estamos é uma região que tem muita miscigenação e tem muito também herança genética de europeus. Então, nós estamos agora, é que assim, até para quem não sabe, tá? Eu estou como secretária de saúde do município de Itápolis. Eu não estou mais no Instituto Vidas Raras. Eu tive que sair por conta de conflito de interesse. Gestora e dirigente de ONG não dá certo, né? A gente não pode ser os dois. Então, uma das coisas que o prefeito daqui de Itápolis autorizou quando ele me convidou para trabalhar aqui, eu falei que era uma condição que eu não abria mão, era poder cuidar dos raros aqui da região. E ele me autorizou. Então, eu estou só esperando passar esse furacão do Covid, porque Itápolis faz parte da DRS de Araraquara. Então, nós estamos no olho do furacão, né? Acabamos de descobrir, recente, as 2 novas cepas aqui na região. Para vocês terem uma ideia, o nosso hospital, ele, junto com Ibitinga, são os 2 únicos municípios daqui do entorno que tem UTI. Nós estamos com 100% a capacidade de lotação. Nós não temos vaga. Então, nós estamos trabalhando praticamente desde o dia que eu assumi, que foi 4 de janeiro, só para tratar de Covid. Eu não consegui desenvolver aquilo que eu quero desenvolver, porque tudo está gerando em torno de cuidar do cidadão para que ele não seja acometido por esse mal que é o Covid aqui na região. Mas um pouco antes de eu ser convidada a trabalhar aqui, juntamente com uma vereadora aqui da região, daqui de Itápolis, nós trabalhamos para conseguir sancionar a lei do exame do pezinho ampliado. Então, Itápolis faz parte de uma das únicas cidades do território nacional que vai ter a triagem neonatal ampliada. Nós vamos ter em torno de 50 doenças. Eu estou trabalhando agora para poder pactuar, né, tudo que tem que ser feito junto com aqueles que podem fazer todo esse exame. Foi separada já uma verba de emenda impositiva para que a gente possa dar o começo, né, o startup desse benefício para as crianças de Itápolis. Porque a senhora também luta bastante, né, pelo teste do pezinho ampliado. E quanto que a gente pode fazer a diferença na vida dessas crianças? E considerando que a região aqui é uma região que tem muitos doentes raros, a gente tem que começar a trabalhar para que eles tenham um diagnóstico cada vez mais precoce. E não tem nada melhor do que a triagem neonatal, né? Então a gente tem que investir nisso,
para mudar aqui a condição dessas pessoas. A gente tem uma pergunta aqui. Aqui, o Alisson perguntou: as gripes recorrentes era antes da administração do Naglazime? Era, sim. A condição clínica deles, ela fica muito ruim por conta do excesso de muco. Eles fabricam muito muco. E assim, até brincava, falei, gente, isso aqui é produção de balde. Porque assim, você limpava o nariz, vinha aquele tufo de catarro. Dali meia hora, eles estavam todos tomados de novo de catarro. Era muita coisa. De manhã, quando eles acordavam, eu dava banho, porque tava assim, tudo sujinho, sabe? De catarro, de tanto que fabricava. O ronronar da respiração, ela é muito característica, sabe? Você não precisa nem olhar para a criança para você saber que ela tá com aquele ronronar, sabe? Aquela respiração extremamente ruidosa, o que leva a ter muito otite, laringite, bronquite, que até que não é bronquite, depois a gente vai ver que não é bronquite, são pneumonias de repetição. É, eles saem do antibiótico e do antistamínico, dali 20 dias eles já estão de novo com tudo aquilo de outra vez. Tudo isso, depois que ele começou com a terapia de reposição enzimática, acabou. Acabou. A condição respiratória deles melhora, assim, substancialmente. Muitas mães relatam que quando eles tomam até a primeira dose do tratamento, eles dormem melhor, com menos ruído, porque até a capacidade pulmonar deles melhora. Então é sensacional o que muda na vida dessas crianças com o tratamento. O tratamento que o Dudu faz é de reposição enzimática. Isso, é aquele tratamento que tem que ser feito uma vez por semana em ambiente hospitalar, com bomba de infusão. Então, assim, eles ficam lá tomando remedinho 4 horas toda semana. Toda semana. E como que é? Pelo SUS, particular? Não, nem tem como ser particular. O remédio hoje, ele abaixou de preço. Ele deve estar em torno de 1.800.000 por ano. Então, nenhuma família consegue pagar. Então, todas as pessoas que tinham o tratamento medicamentoso para as mucopolissacaridoses era através de ação judicial. Agora, desde 2018, nós conseguimos a incorporação de todos os medicamentos para as mucopolissacaridoses. Então, hoje, quando uma criança, inclusive, é diagnosticada, ela não precisa mais entrar no judiciário para conseguir o benefício do tratamento. O médico prescreve, se entra com pedido por LME e ele tem o remédio nas DRS de forma amigável. A gente não precisa mais brigar para que se tenha o remédio. Ai, que bom, né? Já é uma ajuda muito grande, Com porque 1 certeza. milhão por ano é muito dinheiro. Não tem como, porque por mais que você tenha bens, se você vender todos os bens, chega uma hora que você não tem mais como pagar. Se eu vender tudo que eu tenho, eu não consigo pagar, não sei, eu não consigo pagar 3 meses, 4 meses do remédio. Não tem como. E uma pergunta que eu tenho é: a senhora conseguiu perceber mudanças na vida do Dudu e de outras pessoas com doenças raras depois da criação do Instituto? Como ele ajudou Foi, essas pessoas? A senhora recebeu depoimentos de pessoas que foram ajudadas? foi. Quando eles foram para a pesquisa, muita gente ficou de fora, né? O que é uma tristeza muito grande. A gente não pode. A gente quer que todos tenham benefício, mas nem todos podem ter esse mesmo benefício por causa da condição clínica. Então, o Instituto já existia, o Instituto ajudou muitas famílias, né? Não financeiramente, porque a gente também não tinha dinheiro para isso, mas a gente conseguiu ajudar muitas famílias a chegarem no remédio. Nós demos muita orientação de como eles poderiam conseguir o tratamento de forma por ação judicial, mas a gente conseguiu sim chegar em todas as famílias que nos procuraram, ou através do nosso site, que o nosso site é o primeiro site de doenças raras que existe na América Latina, acredito eu, mas no Brasil é certeza, e por telefone. Então, assim, a minha conta de telefone vinha lá no alto, né?
Nós é que pagávamos as contas, a gente não tinha subsídio, a gente não tinha ajuda de ninguém. A associação existia, mas ela não tinha recurso para se gerir. Então, cada um pagava as suas contas. E, por exemplo, se eu ligasse para todas as mães do país, quem pagava a conta do telefone era eu. Tá? E naquela época não tinha o WhatsApp que facilitava a nossa vida, né? De custo. Tudo era muito caro. Mas a gente fez, nós ajudamos as mães, as famílias, demos todas as orientações, seja elas por escrito ou por telefone, mas a gente conseguiu. Achei que era uma pergunta. Uma pergunta que eu tenho eu vi uma entrevista da senhora no ano passado para o site da UOL, em julho de 2020. A senhora fala que a senhora não queria que seus filhos vivessem muito, mas que vivessem bem, né? Na verdade, E assim, chega um momento da vida, sabe? Chega um momento da vida em que você não se preocupa mais com quantidade. Porque não adianta ter quantidade se não existe a qualidade. Então, chega uma hora que a gente tem que optar. Né? Você quer qualidade ou quantidade? Você quer uma quantidade de vida regada à dor? Ou você prefere ter uma qualidade de vida menor, que uma vida seja menor, mas que ela tenha menos sofrimento? Se for para escolher, eu prefiro escolher que seja uma vida com menos sofrimento, mas que seja uma vida digna e de qualidade. Porque vocês não têm noção. Bom, muita gente, claro que tem noção, porque já teve um ente que sofreu muito, que acabou falecendo. Mas é muito triste você ver uma pessoa que você não consegue driblar as dores, driblar o sofrimento, as angústias que ele sofre. É muito difícil. E eu acho que eu seria muito egoísta se eu quisesse permanecer com uma pessoa que tivesse sempre esses sentimentos. Eu acho que a gente tem que prezar pela qualidade da vida deles. minha pergunta era exatamente essa: como que a senhora aconselharia uma mãe, né, que tivesse nessa situação, assim, com prognóstico de poucos anos de vida, mas assim, pensar, meu filho tem poucos anos de vida, mas como que eu vou proporcionar, né, a melhor qualidade de vida para ele nesses anos que a gente vai passar junto? Uhum. Enfim, eu acho que também é uma proposta do Instituto, né, É. ajudar essas mães. Quando o Dudu ficou cego, ele estava na quarta série. Foi no dia 4 de maio de 2000. Ele estava na sala de aula e ele disse que fechou uma parede. Tá? Ele fala que fechou uma parede branca. E ele passou a ver só luz e vulto naquele momento, e até hoje ele só vê luz e vulto. O Naglazyme, o remédio que ele toma, deu uma estabilizada. Tá? E aí muita gente, sabe, inclusive família, me massacraram. Que eu tinha que tirar ele da escola, porque ele ia morrer mesmo, para que ele ir para a escola? Para que tudo isso? Para que eu fazer o menino sofrer? Né? Mas ele gostava de ir para a escola. Era aquilo que trazia ânimo para ele. Ele amava a escola dele. Como é que eu podia tirar isso dele? E aí, assim, eu entrei numa briga feia na época. Tá? Liguei com muita gente. Naqueles dias que o Dudu perdeu a visão, nossa, o que o pessoal me ligava, os conhecidos, né? Uns me dando força e outros falando que eu precisava parar de ser egoísta, pensar em mim, porque eles achavam que eu punho o Dudu para a escola para ter sossego, e pensar mais nele, porque eu estava judiando dele. Mas a gente sempre conversou muito, sabe? E eu falei para ele que eu levaria ele para a escola enquanto ele quisesse estudar. E eu levava, às vezes ele não estava bonzinho, mas ele queria muito ir. Então, quando eu avaliava e via que dava certo, eu levava, mas eu ficava esperando na porta da escola, junto com o meu pequeno, que na época tinha 1 ano, 2 anos, 1 ano para 2 anos. Eu ficava com ele, eu sentava na ponta da escada da escola e eu ficava lá para fora, com o portão fechado e eu para fora, esperando para ver se ele precisava de mim. Por quê? Naquela época não tinha celular tão fácil assim, né? Às vezes eu ia para cá, às vezes eu chegava em casa, a escola ligava que era para eu voltar.
Aí eu voltava para buscar ele. Aí, às vezes eu chegava na escola e ele falava assim, mãe, eu não quero ir embora, mãe. Eu só preciso de uma calça, porque às vezes mudava o tempo, né? Então, a gente foi se adaptando, mas eu sempre disse para as professoras, eu não quero um Albert Einstein em casa. Eu quero uma criança feliz. Então, se ele está feliz indo para a escola, é isso que ele vai fazer, ele vai para a escola. Porque assim, gente, é uma vida muito, muito regrada. Não pode sair porque não pode brincar com qualquer coisa. Não pode jogar bola porque não pode brincar com qualquer coisa. Muitas vezes você quer levar no cinema, mas o tempo não tá bom, você não leva no cinema. Mas mesmo assim, tudo que ele quis assistir, que estava ao meu alcance, ele foi assistir. Mesmo ele não enxergando, ele foi assistir. E hoje ele vai no cinema até hoje ele vai, ele gosta, ele escuta. A gente fica do lado narrando para ele aquilo que ele não consegue entender, porque às vezes é música só, né? Aquele momento em que está evoluindo lá o tempo, ou está mudando a cena, que não tem fala. Então a gente narra para ele. Ele sabe mais do que a gente. Depois ele narra para você com mais detalhes do que você conseguiria narrar. Os filmes do não é da Liga da Justiça, da Marvel, né? O Ultimate, ele assistiu todos, todos. Inclusive, eu acho que os dois últimos com o Dr. Charles ainda do lado, que o Dr. Charles adora, né? E, e até teve um dos filmes que acabou, e depois foi o último, que é o Ultimate, né? E eu fui sentar e falei, Du, eu não tô entendendo o filme, no comecinho do Ultimate. Ele falou assim, mãe, você lembra aquela cena, assim, assim, assim? Você lembra que aconteceu isso, 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 isso? Ah, então, mãe, a continuação daquilo. Cara, eu nem lembrava. Incrível. Joga dama melhor do que muita gente que enxerga. Ele foi campeão de dama do colegial em Guarulhos. Meu Então, Deus, que assim, é incrível. uma das coisas que eu sempre digo, sabe? Que a gente tem que parar de pensar na deficiência e ver e investir na capacidade. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida deles. A deficiência eles já têm. Não precisa de ninguém ficar apontando para eles. A gente só precisa ver a capacidade e investir nela. Que orgulho, realmente. A professora Milana comentou que orgulho. É um orgulho. Essa fala da senhora foi muito, muito impactante. Toda a live foi muito boa. Muitas pessoas comentando aqui, agradecendo. A gente já está nos 10 minutinhos finais. Deixa eu ver se tem mais. Ainda tem 9 minutinhos. Eu queria fazer uma última pergunta para a senhora, sobre o que te motiva a continuar nessa luta, pelo Instituto, ajudando outras famílias, outras pessoas com doenças raras. Eu acho que a gente tem que pensar que todo o benefício que a gente consegue para a gente, ele tem que ser revertido para os outros. Eu sempre pensei isso. Então, toda a experiência boa que eu tive, eu passei para os outros, para que eles pudessem ter um caminho menos espinhoso. E todas as experiências que eu tive de ruim, eu também passo para os outros, para que eles tenham menos caminho espinhoso. Porque não adianta você ter alguma coisa de bom ou de ruim, de experiência, se você não passar para o outro sofrer menos. A vida não tem sentido. Eu acho que a vida não tem sentido quando ela é assim. Então, assim, eu sei que muito do meu trabalho ajudou muitas famílias a saírem da condição que elas estavam, e muitas não sofreram tanto que nós sofremos porque a gente já deixou um caminho praticamente pronto. Se a gente não deixou uma casa ladrilhada e coberta, pelo menos a gente deixou ela com telhado e revestida do cimento, para que ela não tivesse o transtorno de pisar no chão úmido e molhado. Então, eu acho que é isso que faz o sentido da vida da gente. É isso que traz a gratificação no final do dia. Eu não pude, infelizmente, cuidar do meu filho como eu poderia estar cuidando hoje, né? Vê-lo ir embora da maneira como ele foi é o que, assim, me deixou muito, muito. Eu não tenho palavra para dizer para você, tá? Porque você tá com uma criança que mal consegue respirar, que você põe ela para deitar e ela levanta porque ela tá procurando um arzinho, você imagina o que ele estava sofrendo, né? Eu não pude estar com ele nos últimos momentos dele,
Naquela época eu não podia estar junto na UTI. Então, muitas das coisas que eu não pude fazer com meu filho, eu procuro fazer pelos outros. Porque eu acho que já vale a pena. Diminuir e minimizar o sofrimento do próximo, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer enquanto ser humano. Nossa, que lindo, Regina. Muito bonita essa fala, de verdade. Milena desejou sucesso como secretária da Saúde e eu estou muito feliz de ter feito essa live com a senhora. Muito obrigada pela oportunidade, de verdade. Foi muito bom mesmo. E a gente já está nos minutinhos finais, se a senhora quiser falar mais alguma coisa. Eu gostaria sim. Eu gostaria que esse tipo de conhecimento, né? Eu falo que é um conhecimento, é uma educação até continuada, ela tem que existir o ano todo. Então, e assim, vocês, acadêmicos, são aqueles que vão poder mudar o futuro. Tá? Vocês sempre são os nossos olhos do futuro. Porque a hora que eu não puder mais estar presente, na hora que a professora Milena também não puder estar presente, porque uma hora a gente tem que puxar o freio ou mudar de lugar, né? São vocês que vão poder dar continuidade no trabalho que a gente colocou aqui. E vocês vendo tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão poder mudar o futuro sim. Porque doenças raras até um tempo atrás, até uns anos atrás, digo uns 15 anos atrás, ela não era muito nem aceita e muito menos falada. Hoje não. Hoje todo mundo fala um pouquinho de doenças raras. Doenças raras hoje está sempre nas mídias, sempre sai no jornal, está sempre em revista. Tem os livros também, os livros que o Instituto Vidas Raras fez, as revistas. Então, assim, tem bastante coisa para falar. E vocês precisam absorver tudo para vocês terem esse olhar crítico que vocês já têm, mas explorar mais ainda esse olhar crítico para que vocês possam salvar as vidas de muita gente lá na frente. O que a gente mais pretende com a Liga é poder passar esse conhecimento para mais pessoas, poder ajudar de alguma forma as pessoas que não conhecem, né? Porque a gente vê na prática que muita gente desconhece tanto o papel do geneticista, do enfermeiro, nessa área, de todos os profissionais da saúde, né, envolvidos e dos cuidados que a gente tem que ter, né, no diagnóstico, em tudo. Então, o que a gente mais quer é poder passar isso através da Liga para a comunidade. Se vocês puderem, ó, hoje à noite, às 8 da noite, vai ter a live de lançamento do nosso livro, tá? São histórias maravilhosas que estão contidas no livro. O Allen Amon, que é da família Lima, ele vai estar fazendo essa live para nós, tá? No Dia das Doenças Raras. Então, se vocês puderem estar lá conosco hoje, estejam. Né? Os nossos meninos raros merecem todo esse conforto, né, de saberem que estão sendo lembrados. Claro, a gente vai divulgar e vai estar presente, com certeza. Muito obrigada, viu, Regina? Eu agradeço muito a participação da senhora e o tempo que a senhora dispôs para estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E estou sempre à disposição. E quando vocês puderem, venham aqui em Itápolis. Tá? Pode deixar. É um convite que a gente vai ter se Deus quiser, logo em breve, vai ter a inauguração do CER. O CER é um centro de especialidades, um centro de referência. E eu vou precisar muito de vocês para estarem conosco aqui, para nos ajudar na elucidação de muitos diagnósticos, tá? Assim, uma das coisas que eu quero colocar aqui é o envolvimento dos acadêmicos aqui na cidade para poder ajudar essas pessoas carentes aqui, essas pessoas que precisam, não só os raros, tá? Mas em tantas outras coisas que a gente pode melhorar, tá? Eu quero fazer muito isso e logo em breve eu vou conseguir colocar em prática. A senhora pode chamar a gente, que se puder a gente vai estar. Tá bom. Com prazer. Prazer. Igualmente, ó, tudo de bom para vocês, boa semana. Obrigada. E vamos trabalhar nos raros aí que eles precisam. Claro, com certeza. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença. Com Deus. Tchau.